aí, pessoal da Cara, tudo bem com vocês? Petra Mesquita por aqui, hoje recebendo Kelly Smith, maravilhosa, para a gente falar sobre o EP Vivendo, né? Que está sendo lançado aí dia 29, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse EP, as músicas e tudo mais. Kel, obrigada de verdade por ter topado, por estar aqui com a gente, por bater esse papo, viu? Eu é que agradeço, a Cara sempre abrindo esse espaço para mim, para arte independente. Eu sou muito grata a vocês, é sempre muito bom. Obrigada. Linda. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre o EP, porque essa entrevista vai ao ar dia 29, né? E dia 29 é o dia realmente que vai lançar o EP. Eu queria saber como é que tá o seu coração, como é que tá a expectativa aí para esse lançamento. Bom, a expectativa é que essa música toque o maior número de corações possível. Essas músicas, na verdade, é muito mais do que tocar nas rádios e tocar, enfim, é sobre tocar pessoas, são assuntos essenciais, assim. É um álbum que eu falo de saúde mental, eu sei que é um assunto urgente, que a gente precisa mais do que nunca conversar. Então, é uma ansiedade boa, sabe? Uma ansiedade de dividir mensagens que eu acredito muito e que eu sei que elas têm um poder muito grande, assim, muito mais do que o artista em si, né? Enfim, eu sou um instrumento dessa arte, mas eu acredito muito nessa mensagem que a gente está se propondo, né? A gente, eu e toda a família, a equipe Kelly Smith está se propondo em dividir com vocês, assim. Estou muito feliz, ansiosa, feliz. Aí a gente também feliz, né? Para já assistir, já ver como é que vai funcionar as músicas. Tem clipe também que a gente vai falar sobre. Mas eu queria perguntar, na verdade, antes, como é que surgiu esse projeto para você? Foi você que teve a ideia? Ou, enfim, você se juntou com uma pessoa e vocês tiveram essa ideia de lançar essas músicas? Como é que foi? Bom, falar de saúde mental já faz parte da minha carreira desde o início. No início de maneira mais pontual. Mas em 2020 eu lancei um álbum que fala 100% praticamente de saúde mental, que foi o Velho e Bom Novo. 12 faixas abordando temas dentro disso tudo, desde vulnerabilidade, depressão, ansiedade, enfim. E com o desenrolar das coisas e essa situação pandêmica e tudo mais, eu fui sentindo cada vez mais urgência de abordar esse tema. E por que não abordar o mesmo tema, né? O que seria esse tema que tem tantos outros temas ali embaixo desse guarda-chuva, só que de uma maneira diferente, né? Com músicas diferentes e tudo mais, e poder pontuar e todas essas questões que são tão urgentes e tão essenciais, só que de maneira leve, assim. Essa era a minha proposta, era promover esse diálogo. Tudo começou, claro, com a composição do single que hoje leva o nome do EP, que foi o single que eu lancei no mês de setembro, né? Na campanha do Setembro Amarelo. É uma música que fala sobre suicídio, sobre preservação da vida. E eu decidi chamar um grande amigo, uma pessoa que eu amo muito, que é o Padre Fábio de Mello, para dividir essa música comigo, porque ninguém melhor do que ele, todo o propósito dele de acolhimento, de uma escrita tão afetiva, de expor suas vulnerabilidades e nos ajudar, inclusive, dessa forma, a lidar com essas questões. Então, eu me senti meio que na obrigação poética com o assunto de dividir essa música com alguém. E pensando nesse alguém, foi esse artista tão especial, essa pessoa tão magnífica, que é meu amigo, que eu tenho essa sorte de tê-lo como amigo, que é o Padre Fábio. Como essa música já aborda esse tema, preservação da vida, saúde mental, suicídio, como essa música fala mais evidentemente, eu pensei, então, em transformar num EP, numa conversa um pouco mais longa do que numa música só, assim, né? Por todos esses fatores que eu te disse, de achar realmente que esse tema é muito urgente. E né? Não é uma opinião minha, é realmente muito urgente. Todos os dados, todos os estudos, tudo que a gente tem, né, hoje de conhecimento, que a gente pode ter essas informações, nos mostram o quanto não dá mais para adiar a conversa saúde mental. Né? Então eu procurei abordar de uma maneira assim de trazer essa conversa para ser algo próximo, íntimo nosso. Foi aí que nasceu Vivendo, com essas outras duas músicas, né? Faça um Bom Dia, que tem como referência
musical a obra que o Pedro Bial interpreta, que é Filtro Solar, né, que promove exatamente isso que eu tô te contando, que é essa conversa, né? Sim. Tem conversa e tem música, tem texto, tem diálogo e tem música. E eu gosto muito dessa união e quis trazer isso nessa música que fala sobre as nossas atitudes perante, né, a fazer um bom dia e não apenas esperar ter um bom dia, ter uma posição de protagonismo, uma posição mais ativa na nossa própria vida e na nossa própria história. E a música Ansiedade é um mantra para pessoas ansiosas, assim como eu, né? Importante demais para todo mundo. Ai, gente, essa música é muito especial para mim, porque eu sou uma pessoa mega ansiosa. E assim, o meu contato com a terapia e com conhecer mais sobre a saúde mental veio justamente dessa minha ansiedade que me levou a níveis de ansiedade patológica, onde eu ficava paralisada, eu não conseguia realmente viver ali com aquela pressão que a ansiedade foi me causando, e depois isso desenvolveu crises de pânico. Então, eu estive em contato direto com esse tema, e por isso é tão real, e por isso eu sei da importância e quero muito promover esse diálogo e essa nossa conversa. E foi essa a minha intenção nesse lançamento, assim, trazer essa intimidade, esse minimalismo na produção musical, né? Porque é tanta coisa para se falar que eu quis também trazer essa sutileza na música e deixar bem pontual ali toda essa produção que foi feita pelo maestro Bruno Alves de maneira incrível, como sempre, de trazer essa sutileza na música para que a gente pudesse brilhar mais a mensagem, sabe? E as 3 foram composições suas? São composições suas? Sim, uma delas, que é Faça um Bom Dia, é uma composição minha em parceria com o produtor musical desse EP, que é o maestro Bruno Alves. Já Vivendo em Ansiedade, eu fui sozinha no violão. Deus nos ajude, né? Ainda bem que eu não lanço assim. Eu olho e penso, uma menina que toca mal sou eu. Pelo amor... Não, mas eu duvido. Mas foram escritas durante a pandemia, esse processo, né, pandêmico, assim, te ajudou a escrever essas músicas? Com certeza, assim, vivendo, né, como eu te disse, veio já dessa necessidade de tocar cada vez mais nesse assunto, porque todos esses índices, esses gráficos desse adoecimento mental, do suicídio, da depressão, da ansiedade, eles só estão subindo exorbitantemente. Então eu quis muito tocar nesse assunto. Agora, quando eu comecei a compor Faça um Bom Dia e Ansiedade, foi justamente quando eu testei positivo para Covid, veio todo aquele momento de frustração, porque eu não fiz nenhum show durante a pandemia, eu abdiquei disso para a segurança, sabe, de todo mundo, dos fãs, da minha equipe, a minha segurança. E eu, literalmente, era aquela pessoa que falava para todo mundo, passa o álcool gel, vai lavar sua mão, e não sei o quê, coloca a máscara e tal. E, de repente, o inimigo é invisível, obviamente. De repente, me vejo positiva para Covid. E isso foi, assim, um momento de extrema reflexão sobre o que é essencial de se dividir, o que é fundamental, e sobre escolher viver mesmo. E essas 2 músicas eu comecei a escrever nesse meu momento de isolamento, e consegui musicá-las só depois, quando eu já estava negativada, que eu pude ir até o estúdio do maestro Bruno e poder transformar elas em música lá, naquele ambiente. Porque também o ambiente onde eu escrevi, a minha casa, eu não ia conseguir musicá-la, porque eu estava me sentindo muito sufocada em todos os sentidos. Foi muito complicado. Eu não fui uma pessoa assintomática, eu tive diversos sintomas muito fortes. Foi, assim, ainda bem, uma equipe incrível médica, várias mulheres me dando suporte, me auxiliando, mas foi um momento muito difícil. Então eu comecei a escrever aqui, mas eu precisava sair daqui para musicar, sabe? Para me sentir menos sufocada, mais livre. Foi dessa forma que eu fui até o estúdio, e aí finalizei essa parte de musicar essas letras, assim. Foi um processo bem delicado. Imagina que vivendo tudo aquilo, né? Por isso o EP não poderia ter outro nome, sabe? Porque era isso, assim, eu estava vivendo Exatamente. Tudo isso que eu dividi com vocês. Foi todo o processo, né? Eu acho que é isso que você quer passar para a galera também, né? Para a galera viver também tudo isso. E eu acho que é uma forma de conforto para as pessoas que vão ouvir essa música, as músicas. É isso que você quer passar para o pessoal também? Com certeza, esse acolhimento que a gente precisa, sabe? Porque é tão difícil falar sobre saúde mental, porque a gente não fala, porque a gente não aprendeu a falar, porque a gente não se deu o direito de sofrer.
Ainda é um tabu, porque a né? gente... é tabu, sabe? E, claro, a gente precisa analisar todo um fator histórico, né? Toda uma questão de movimentos que vieram anti-psiquiatria e que, dessa forma, foram demonizando cada vez mais o cuidado com a saúde mental, e a gente veio repetindo geração a geração que é falta de Deus, que é falta do que fazer, que é frescura, que é falta de força de vontade, que é fraqueza, que é fracasso. Então, a pessoa que ela adoece mentalmente, assim como aconteceu comigo, a gente se sente um fardo, a gente se sente fracassado, entende? É como assim, eu não estou doente, eu sou doente, né? Esse estigma, essa coisa, esse tabu que criaram em volta do cuidado com a saúde mental nos leva a crer que é fracassar estar doente, por isso a gente tem tanta dificuldade de pedir ajuda, por isso é tão difícil ter conversa sobre isso, porque somos o tempo todo alvos de julgamento, né? Você vira aquela pessoa pesada do rolê e tal. Então tem milhões de coisas envolvidas nisso tudo e nesse assunto. A minha intenção foi promover um diálogo que possa acolher, porque a gente está o tempo todo fugindo, né? Fugindo do sofrimento, fugindo da solidão, fugindo do perigo, né? Do perigo eminente, seja de se contaminar com vírus ou do perigo de sofrer e tal, enfim. E a gente não lida de maneira a acolher os nossos sentimentos e as nossas emoções. E, no fim das contas, só isso, só essa atitude é o que vai nos levar, de fato, a enxergar esse amanhecer desse sofrimento, né? A enxergar o fim dessa tortura que é adoecer mentalmente e se sentir sem nem ao menos o direito de sofrer. Então, promover esse diálogo é fazer uma coisa assim que vem muito de encontro com os dados que eu recebi, por último agora, do Centro de Valorização à Vida, né, que diz assim que mais de 90% dos suicídios poderiam ser evitados caso a gente pudesse falar a respeito. Uhum. Então, poxa, será que a gente não pode, ao menos, aprender a conversar sobre isso? Acho que sim, né? Talvez essa seja a maneira de tratar a causa e não só o sintoma. Então, de maneira não tão humilde, não tão discreta, eu quis trazer isso aí nesse álbum, usar a minha arte, a minha música para promover esse diálogo. Não, e tá certíssimo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Inclusive, tem clipe também vindo aí, né? É no sábado, que vai lançar dia 30. Eu queria saber como é que tá o seu coração, o que a gente pode esperar desses clipes que estão vindo aí das músicas. Olha, como todo esse processo foi muito delicado, muito intenso, mas ao mesmo tempo para trazer leveza mesmo, esses clipes vieram no conceito de clipes que trouxessem essa proximidade e essa intimidade para que a gente pudesse tocar nesse assunto. Então, são clipes no formato vertical, porque eu sei que tá todo mundo com o celular o dia inteiro na mão, então eu quis produzir um conteúdo que fosse especialmente para esse conteúdo do dia a dia, né, de na correria conseguir absorver isso. Então são clipes no formato vertical e que trazem essa proximidade, cada um à sua maneira. No clipe de Faça um Bom Dia, como é uma conversa que eu tô tendo com vocês, né, que ouvem a música, eu não me vi no protagonismo desse clipe, então eu convidei uma artista muito, muito fantástica, que é a Patrícia, que é uma multiartista, que é atriz, que fez a roteirização do clipe, a direção e atuou. Então eu quis convidar alguém que pudesse representar essa nossa conversa, sabe? Essa outra pessoa que está aí do lado, que são vocês, e que vocês são a razão mesmo da minha arte. Então eu quis trazer isso. Já no clipe de Ansiedade, ele é todo feito do meu arquivo pessoal, é feito pelo celular. E por quê? Porque são vídeos próximos, são vídeos reais. É de uma viagem que eu fiz com 2 amigos, com a Rê, que é minha amiga e minha produtora, e o meu super amigo que eu amo com a minha vida, que é o Eduardo. E a gente viajou, fomos para a praia para dar uma isolada, assim, e uma respirada. E eu pensei, poxa, é o lugar de gravar isso, essas imagens. E como eu queria muito levar essas mensagens, quero muito levar essas mensagens ao maior número de pessoas, pelo teor dessas mensagens, pelo propósito dessas músicas, eu decidi que ao invés de cantar, né, nesse clipe, eu iria sinalizar. Então eu trouxe a Rita de Libras e a gente fez esse clipe. Legal. Ela me orientou, fez toda essa orientação, me passou toda essa sinalização, e o clipe é todo sinalizado em Libras, para trazer esse acolhimento de maneira mais acessível. Da hora, ou seja, mais ansiedade ainda para ver como é que vai ser
sábado no lançamento, né, do clipe. Ansiedade para conhecer a ansiedade. Loucura, né, gente? É verdade, muito bom. Que horas que lança sábado? E o clipe no sábado, às 18 horas, para dar esse gostinho de quero mais e trazer esse material no audiovisual para vocês, porque eu sei que vai fazer toda a diferença e vai passar todo o afeto que eu espero que passe esse EP, essas músicas. Perfeita. Agora, que é a última pergunta, eu queria te fazer o seguinte, falar com você o seguinte: esse projeto é o projeto mais importante da sua carreira até o momento? Qual é a diferença dele em relação aos outros? É com certeza o projeto mais importante da minha carreira. Muito legal você se abordar dessa forma, porque é assim, sabe? Abordar o tema suicídio, abordar a ansiedade, sendo uma pessoa que enfrenta ansiedade, é de uma nudez absurda, né? É de se despir de tudo, porque afinal é sobre nós, é também sobre as nossas vulnerabilidades, e não apenas sobre as nossas potencialidades. Então, tem um impacto sobre mim muito grande esse EP, no sentido de eu sei o tamanho desse propósito, eu sei o tamanho dessa mensagem, dessa importância, sabe? De falar sobre escolher viver. E nasce num momento caótico para o mercado musical, nasce num momento onde a gente está nessa espera por voltar aos shows, por voltar a viver, mas ao mesmo tempo na ansiedade, mais uma vez, de será que a gente volta em segurança? Será que eu não estou colocando ninguém em perigo? Será que é a melhor alternativa? Depois de já quase 2 anos sem fazer um único show, esperando para tomar a decisão correta. Então, tem toda uma carga emocional em volta desse trabalho e ainda assim, em meio a toda essa energia caótica, escolher fazer música, escolher como artista independente, lançar músicas e fazer músicas nesse momento e produzir material é muito desafiador, sabe? E ao mesmo tempo vale a pena demais, porque eu sei que é quando a gente mais precisa que a arte ocupa o papel mais importante na nossa vida. Então, é com certeza o lançamento mais importante da minha carreira. Incrível. Kel, eu quero assim, te agradecer de verdade. Foi um papo muito maravilhoso. Você traz uma paz pra gente que, enfim, Deus abençoe. Que você tenha cada vez mais sucesso. Que de verdade esse EP seja um sucesso, que ajude muitas pessoas, que o clipe também. Que obviamente você lance músicas e mais músicas e conte com a gente para estar fazendo entrevista, live, para com certeza divulgar sua arte, que a gente tanto ama. Ah, que linda! Muito obrigada, viu, Pietra? Você é um amor, é um prazer sempre conversar com vocês. Vocês sabem, vocês da Caras, eu digo, vocês sabem o quanto eu tenho um carinho enorme por vocês, desde o início da minha carreira, abrindo espaço para esses diálogos, para minha arte. Eu sou muito grata. Claro que o artista, né, a gente sempre aparece ali na linha de frente e o crédito é nosso, né? Mas no fim das contas ninguém faz nada só. E o papel da imprensa, o papel assim, de abrir esse espaço, de fazer essas pontes, sabe? Vocês são muito importantes para mim. Eu agradeço muito e viva a música, viva a arte com propósito, a arte que dá espaço para todo tipo de arte, que deixa viver, e que deixa amar, e que deixa ser. E que a gente encontre um amanhecer juntos aí, juntas, como diz a música, vivendo. Obrigada mais uma vez, foi demais. A gente agradece. Obrigada mesmo, viu, gente? Todo mundo que assistiu, um beijo. Beijo, Kel, e a gente se vê em breve, com certeza.